Pois Pode é. falar aí, meu amigo Álvaro. Seria muito interessante se a gente fechasse aí, já que já está em 1h30, falando sobre a questão das perseguições, né? Porque um dos argumentos que a Multiversal usa muito, né, é de que as perseguições, elas foram nada mais, nada menos que criações dos cristãos e que não existe base histórica nenhuma para elas. Agora, por que eles sustentam isso? Obviamente, para responder aquele antigo argumento contra a própria teoria deles, né? Que, olha, qual é a lógica de você fazer uma religião e imediatamente depois persegui-la? Porque a gente já vê, tá certo? Documentos de perseguição, tá certo? Muito próximo ali dos Flavianos, ou até antes, né? Se a gente considerar que Nero também infligiu perseguições aos cristãos ali. Você pega o documento de Plínio Jovem, tá certo? Que não está tão distante assim dos Flavianos, e ele fala dos cristãos de uma forma completamente, digamos que, como se não conhecesse nada dessa teoria. Você tá entendendo? Porque ele diz o seguinte sobre o cristão: olha, essa galera aí, maluca, ela adora um Cristo como se fosse um Deus. Ou seja, essa expressão parece demonstrar que ele não tinha o menor conhecimento de uma teoria flaviana que faz Jesus um Deus. Certo? Parece que isso é desconhecido dele. Tá entendendo? Então, existem inúmeros documentos, tanto cristãos como anticristãos, que falam sobre uma perseguição empreendida contra os cristãos. E isso é simplesmente negado, né? Pela Multiversal e por vários aí que estão aí na internet. E aí eu queria falar sobre, mas depois, o Antônio Abrantes ele pode falar sobre isso aí. Eu deixei marcado aqui um artigo, tá certo? Que se chama o Estatuto Jurídico das Perseguições contra os Cristãos, né? Porque eles se apegam àquela ideia de que, olha, não existe um decreto, certo, estatal de perseguição direcionado aos cristãos ali antes de Décio. Portanto, não existe perseguição nenhuma, certo? Aí eu trago o documento de Plínio Jovem, eles vão dizer o quê? Porque Plínio Jovem está ali dialogando com cristãos e ele abertamente diz que torturou 2 diaconisas cristãs, pelo simples fato delas se confessarem e dos cristãos também elas se confessarem cristãos. E para provar que aqueles cristãos já não eram mais cristãos, ele dizia: olha, você está dizendo que não é cristão, beleza, então prove para mim que não é. Adore os deuses romanos aqui. Veja, ele faz uma distinção clara entre o Deus dos cristãos e o Deus romano. Você está entendendo? Então, além disso, ele fala o seguinte: se você não é cristão, prove para mim. Como é que você vai provar? Adorando os deuses romanos. E se você não adora, meu filho, você era sumariamente executado, cara. Aí o cara vem dizer para mim que cristão não morria por conta da fé. Vai dizer que é o quê? Que o documento também é mentira. Né? Aí tem também, de fato, como eu estava dizendo, não existe ali um decreto ali voltado para cristão, como aconteceu ali na época de Décio. Embora existissem, sim, normativas religiosas de conservação do culto romano pagão que, de algum modo, atingiu os cristãos. Porque na medida em que eu quero conservar o paganismo romano e o cristianismo, de algum modo, como religião estrangeira, é uma ameaça a esse culto, termina que os cristãos, de algum modo, se interferir neste culto, terminam que eles são atingidos, de alguma forma, negativamente. São perseguidos, são massacrados, são mortos. Você está entendendo? Então, este artigo... tem como botar na tela aí rapidinho? Eu vou passar aí para o Abrantes também falar. Claro, pô, pode compartilhar, cara. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Apresentar e compartilhar a tela. Tá aí já? Opa. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só tem que tentar dar um zoom. Né? Dá um zoom aí. Aumenta mais, aumenta mais. Mais? Mais. Mais? Mais. Tá danado. Mais Eu acho um que tá pouquinho. dando pra ver. Tá dando pra ver, não? Mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, só pra ver se vai. Já que não vai ver, é eu aqui, que tá tão grande aqui pra mim que... Então tá bom, aí eu acho que já... Aí, ó, dá uma centrada, aí ficou bem Nessa melhor. parte aqui, ó, eu vou deixar o link aí depois do artigo para quem quiser ele na íntegra. Não vai dar para ler tudo, né? Então, essas partes que eu grifei quando eu fiz a leitura, certo? Ele fala de algumas normativas, tá certo? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó. O próprio autor do artigo ele vai dizer o seguinte: olha, só houve esporádicas ações contra os cristãos. E porque também os demais autores cristãos que sustentaram a existência de uma lei persecutória
Porque parece que Tertuliano dá a entender, e Lactâncio, que já existia, né? Uma lei oficial, um decreto ali que tratava de questões relacionadas a perseguir cristão, de fato. Mas, do ponto de vista histórico, isso parece que não é questionável, digamos assim. Só que a gente também não pode chegar à conclusão de que Tertuliano tirou isso do nada, né? Essas informações do nada. É falso falar isso. Provavelmente ele fez uma confusão aí, certo? Mas que existia uma lei que de algum modo atingiu os cristãos, é óbvio que sim. Veja o que o autor do artigo ele diz. Ó. Na verdade, as disposições às quais fazem referência Tertuliano e Lactâncio parecem não serem especificamente anticristãs. Ou seja, não é como se fosse na época de Décio, um decreto voltado para os cristãos, mas sim normas tradicionais sobre a preservação da tradicional religião politeísta pagã e voltadas a impedir cultos novos e estrangeiros. Agora, o autor se baseia em quê para falar sobre isso? Ele traz aqui, ó, várias referências, tá certo? Deixa eu colocar aqui, eu até grifei aqui, ó. Tito Livio, em História 4.3, Tácito, em Análise 3, 60 a 64, fala de uma normativa de conservação dos cultos pagãos ali no contexto romano, e, obviamente, que estas normativas, de acordo com o autor deste texto aqui, deste artigo científico, de algum modo atingiam os cristãos. E isso não é apenas uma implicação lógica, o que eu estou falando aqui. Não é apenas isso, porque existe consubstanciação documental para o que eu estou falando. Né? Temos Plínio Jovem, que confirma isso, a perseguição que ele infligiu aos cristãos ali, embora o próprio Trajano diga, olha, você não vá atrás de cristão, não. Certo? Não vá atrás de cristão, não. A não ser que alguém traga eles para você e diga que ele é cristão, aí sim você pode punir à vontade. Tanto é que ele vai aplaudir Plínio, o jovem, por conta disso, né? Das ações que Plínio o jovem já estava infligindo aos cristãos ali. Mas ele vai dizer, olha, não fale de não vá perseguir, não vá atrás deles. Então não existia, de fato, uma perseguição legalizada do ponto de vista jurídico. Porém, existiam normativas que, de algum modo, atingiam os cristãos. E é nesse contexto que os cristãos vão sofrer, vão morrer, vão ser massacrados pelo Império e pelos romanos que ali estão. Você está entendendo? Então, essas são as fontes históricas aí que a gente poderia discutir. Mas eu creio que o professor Abrantes pode falar mais sobre isso depois aí.